como começar uma piscicultura lucrativa e ter a possibilidade de faturar R$125 mil por hectare. Gente, quando eu falo R$125 mil por hectare, esse é um valor que pode ser proporcional ao tamanho da área que você tem. Então, se você tem 5 hectares de lâmina d'água, multiplica isso por 5. Se você tem menos de 1 hectare, pelo tamanho da área que você tem, é o que a gente consegue ter aí de faturamento na piscicultura. E até mais do que isso, tá? A gente tem casos aí de pessoas que aprendem o básico e depois começam a intensificar, e aí vem que dá para faturar até mais do que isso. Então, o primeiro passo, entender e conhecer o volume de água que você tem disponível. E aí, quando eu falo o volume de água que você tem disponível, mesmo que você não tenha nada de água, é entender isso, é entender e aceitar, né? Porque assim, a gente tem que trabalhar, essa é uma dos grandes benefícios, inclusive, da piscicultura. A gente não precisa adequar a minha estrutura a um modelo de produção. Ao contrário, eu é que adequo o modelo de produção para o tipo de estrutura que eu tenho. Olha como isso é maravilhoso, porque isso permite que, independente do tamanho da propriedade que você tem, se você tem um sítio, uma chácara, uma fazenda gigantesca, não interessa, é possível. Mesmo que você tenha um rio enorme passando na sua propriedade, ou que você tenha só uma sanguinha, quem é lá do Rio Grande do Sul, quem é do Sul, sabe o que eu estou falando, só uma sanga, né? Que você tem só uma nascente pequenininha ali dentro da tua propriedade. É possível, tá? A gente adequar o sistema de produção à estrutura que você tem na sua propriedade. Isso é maravilhoso. Só que para isso você precisa saber qual é esse volume de água. E por que é tão importante saber sobre o volume de água que você tem, mesmo que você não tenha nada de água, tá? Nada que eu falo é até que você, mesmo que você não tenha nem a sanga, tá? Mesmo que você não tenha nada de água. Porque a partir disso é que a gente vai planejar como é que você vai produzir o seu peixe. Qual a quantidade de tonelagem que você consegue fazer aí na sua propriedade e adequar para a estrutura que você tem. Só que para isso você precisa conhecer o volume de água que você tem disponível. Como eu disse, mesmo que seja nada de água, tá? Mesmo que seja nada de água. O segundo, então, esse é o primeiro passo. Então, você saber desse volume de água disponível. O segundo passo é você saber da espécie de peixe que vai ter demanda aí na tua região. Além disso, né, não só a demanda, mas que também condiz aí com o clima da tua região. Não venha querer produzir espécies que têm baixíssima tolerância a temperaturas baixas lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Catarina. Precisa entender, eu escolho a espécie que dá certo produzir na minha região, tá? Essa é parte do processo aí. Mas, além disso, eu escolho a espécie que tenha demanda. Não adianta você querer, por exemplo, ficar produzindo toneladas e toneladas de carpa se a carpa não for uma espécie que tem demanda por consumo aí na sua região. Gente, a gente quer produzir peixe para vender peixe. Então, eu não consigo vender meu peixe. Volta e meia eu vejo assim, ó, as pessoas dizendo, o problema não é produzir, o problema é vender. Eu tenho certeza que é porque está produzindo ou peixe ruim ou peixe errado. Falta peixe no Brasil. A grande prova disso é que a gente não tem peixe suficiente o ano inteiro. E outra prova é de que a gente ainda importa muito peixe de outros países. E o terceiro passo é você fazer o planejamento de volume de produção de acordo com o teu sistema de produção e de acordo com a demanda. Para que é que um dia você não produz nada de peixe, aí 3 dias, né, um tempo depois, uma safra depois, você aparece lá lindo e belo, falando assim, ó, tenho 50 toneladas de peixe para vender. Se o seu mercado consumidor não estava nem acostumado a ter peixe disponível, por exemplo, estou dando só um exemplo aqui.
Então, essa é uma questão. E outra questão, eu tenho aqui esse tanque e já mete logo 30 mil alevinos dentro de um tanque, sendo que é um tanque que tem capacidade para produzir 3 mil alevinos, 3 mil peixes. Já começou errado, isso é falta de planejamento. Isso é falta de planejamento. Falta de planejamento de quem não conhecia o sistema de produção que tinha e a capacidade de produção dentro dos tanques, de acordo com a estrutura que tinha, volume de água, tamanho de tanque, e aí compra a quantidade errada de peixe, vai dar ruim. E falta de se inteirar a respeito do mercado. Não tem como você achar que hoje o mercado não tem peixe nenhum e amanhã, eu começo a produzir um monte, sem nem avisar para ninguém, ou sem nem ter feito contato com frigoríficos que possam abater todo o volume do peixe que eu estou produzindo. Não adianta que ele dá o passo maior que a perna.